Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e hoje eu vou falar de uma instituição social que é ao mesmo tempo muito detestada e muito desejada. Eu vou definir aqui, em termos econômicos, o que é o dinheiro, ou melhor, o que é a moeda. Isso é muito importante para quem estuda economia. Então lá quando vai estudar economia básica, nos primeiros livros de economia, você tem que aprender a definição de dinheiro, né? O que caracteriza, né? Como que a gente pode falar que algum bem, ele é dinheiro, ele é uma moeda. Vou definir aqui as características do dinheiro, vou definir cada característica. Vou falar os tipos de moeda que existem. Vou falar um pouco da história do desenvolvimento do dinheiro. E para quem é investidor ou quer aprender alguma coisa sobre investimento, eu vou falar qual que é a influência da moeda no desenvolvimento da economia, da bolsa de valores, de ações. Então, primeiro, para a gente definir dinheiro, a gente tem que falar de três características básicas. Três características que, um bem tendo essas três características, ele pode ser considerado como moeda, dinheiro. Vocês vão perceber que essas características, elas podem ser de outros bens também que não são dinheiro. Porém, o único bem que vai ter as três características juntas vai ser o dinheiro. Então a primeira característica, eu acho uma das mais importantes porque ela tem a ver com o surgimento do dinheiro. E essa característica é: o dinheiro ele tem que ser um meio de troca, um intermediário de troca ou de pagamento, um meio de pagamento. Isso é bastante intuitivo, né? Mas a gente pode pensar um pouco na origem, né? Na origem do dinheiro, porque eu acho que essa característica ela é a mais primordial do dinheiro, ela é a mais intrínseca, né, do dinheiro. Por quê? Porque lá no começo da civilização, quando os homens começaram a trabalhar, plantar, criar gado, criar um patrimônio, a economia girava através de escambo, né, de trocas. Então o cara lá tinha uma plantação, sei lá, de milho, ele trocava por outro cara que tinha cabeças de gado, por exemplo. Então era assim que funcionava, né? O excedente, então por exemplo, aquilo que eu plantasse e eu não comesse, minha família não consumisse, eu não ia estragar, né? Eu procurava algum outro bem para trocar e aí eu saía ganhando, e o cara que não tinha aquela plantação que eu tinha, por exemplo, de milho, também saía ganhando. Porém, o problema disso é que eu nem sempre vou ter disponível aquele bem que eu quero, que eu necessito, e nem sempre, por exemplo, a pessoa de quem eu quero o bem. Então, por exemplo, um cara, ele faz, sei lá, tecido, né, roupa. Então o cara trabalha com algodão, ele tece roupa, então eu preciso daquela roupa. Nem sempre ele quer o meu milho, por exemplo, nem sempre ele quer o meu bem. Meu bem, meu bem. Então ficava muito difícil, né? Eu ia ter que pegar o meu bem e ir atrás de alguém que tinha aquele material que eu queria para eu conseguir trocar aquela mercadoria. Então era uma coisa muito difícil. E aí que o dinheiro é muito importante. Quando a gente tem um meio de troca que várias pessoas aceitam, né? Então fica mais fácil. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma quantidade de alguma coisa que todo mundo quer, eu vou poder trocar com todo mundo. Isso vai me dar uma facilidade muito grande, uma dinâmica muito grande. Então lá nos primórdios, o dinheiro, né, utilizado, que não era dinheiro ainda, mas o meio de troca utilizado, começaram a ser algumas coisas, alguns bens que muitas pessoas aceitariam.
Então o gado seria um bem que me daria uma dinâmica para eu trocar com vários produtores de outras coisas, né? E daí, inclusive, que vem o nome pecuniário, né? Hoje a gente fala de valor pecuniário, vem do grego, de pecus, que quer dizer boi. Então daí que vem esse valor pecuniário, vem de uma dessas moedas, né? Das primeiras moedas que tiveram, uma delas foi o boi, daí que vem esse nome. Tem outros meios de troca também que utilizaram e o nome ficou até hoje. Por exemplo, capital, né? Capital vem de cabeça, cabeça de gado. Então até hoje a gente usa capital, capitalismo, né? Então vem de cabeça de gado. Ou também salário. Então o sal era um meio muito bom para se trocar, né? Para usar como meio de troca, porque o sal ele era bastante divisível. Por exemplo, um boi é um pouquinho mais limitado, né? Por exemplo, o mínimo que eu posso vender, se for um boi vivo, é um boi inteiro. Então eu teria que achar alguém para trocar que tivesse um valor de um boi inteiro, que é caro, né? Um boi hoje é caro. Antes eu não sei quanto que era o preço, mas eu imagino que deveria ser mais caro do que hoje. Então, por isso, o sal era um bem que ele dava uma facilidade muito grande, porque você poderia utilizar ele em pequenas frações, né? Então, ele dava uma dinâmica muito grande. Se eu fosse trocar com um cara ou com outro, com diferentes valores, aquilo, ele dava uma dinâmica muito grande. E o sal era muito importante na época, eles utilizavam o sal para conservação de alimentos, conservação de carne, então ele era um bem muito importante que todo mundo desejava, então ele era um meio de troca quase que universal, né? Todo mundo desejava sal, e se você tivesse o sal, ele era fácil depois de você trocar por outra coisa. Por mais que você não quisesse sal, você, por exemplo, você tem o seu boi para trocar, você troca o seu boi por sal, e depois do seu sal você vai ter mais facilidade para trocar pelo que você quer. Inclusive para pagar, por exemplo, um empregado, para pagar um serviço. Então o sal era utilizado como meio de pagamento para pagar trabalho, para pagar mão de obra, serviço, e daí que vem, né, é a origem da palavra salário, que até hoje a gente utiliza. Outra característica do dinheiro é que ele tem que ter reserva de valor. Ou seja, aquele bem ele tem um valor intrínseco nele, né? Se ele não for, por exemplo, dinheiro, antes do dinheiro, eu tinha um objeto. Então aquele objeto ele tinha um valor, né? Aí geralmente era o valor do trabalho, quantas horas dedicadas àquele trabalho era o preço daquilo, né? E aí você tem o valor daquele bem. Ou o valor da necessidade mesmo, né? Que hoje a gente fala o valor de demanda. Então, por exemplo, um boi ele tem a necessidade de alimentar as pessoas. Então, por isso que ele tem um valor aí muito importante. A teoria do valor de utilidade determina que o preço se forma a partir da demanda. E aí é importante que esse meio de troca, essa reserva de valor seja uma coisa que não seja muito volátil, né? Porque se você tem algo que, por exemplo, estraga, então é difícil você usar, por exemplo, comida, né? Uma fruta como meio de troca seria muito difícil, porque você iria trocar e aí você teria que comer ela na hora, você não ia poder passar ela para frente, porque ela estragaria, né? Outros alimentos também. Então, essa reserva de valor, ela tem a ver com o tempo, né? Com a passagem do tempo, ele conservar o mesmo valor. Você conseguir trocar pela mesma quantidade de outro bem hoje e daqui uma semana, por exemplo. Porque se ele perde o valor, eu não vou querer, né? Então, por exemplo, eu pego algo, eu troco algo, e aí aquela moeda que eu peguei, aquele meio de troca, né, que eu peguei, ele não, por exemplo, um boi, se a semana que vem ele tiver desvalorizado, sei lá, ele fica doente, por exemplo, aí eu perdi aquele meio de troca, então eu não vou aceitar um boi como meio de troca. Só que a possibilidade de um boi, você pegar ele e ele ficar doente, era baixa, né? Então por isso que os bois já foram sim utilizados como meio de troca. Aqui no Brasil já foi utilizado até o cacau, o fumo, várias outras coisas foram utilizados como meio de troca.
Tudo bem, eu aposto. Eu aposto tudo que eu tenho na minha. Eu vou bancar a minha. E aí é importante que tenha essa característica, reserva de valor. E aí por isso que o metal foi tão importante, né? Porque o metal ele se conserva muito bem no tempo, além de ter aquela outra característica que eu falei do sal, dele ser bastante divisível. E daí que surgiram as primeiras moedas, que no princípio elas eram de ouro e de prata. E o valor da moeda ele tinha a ver com o peso, ele era o peso daquela moeda, né? Hoje em dia a gente já não tem isso. O valor, por exemplo, de uma nota, né, que a gente usa hoje, uma nota de 100 reais, já tem uma nota de 200 reais, a gente pode falar de dólares. O valor de uma nota, ele é um valor mais simbólico, ele é um valor contratual, né, de leis, de instituições, ele não tem um valor intrínseco, né? Aquela nota ali é só um papel com tinta, ela não tem um valor, ela é somente um símbolo daquele valor e existem garantias. Mas eu vou ler uma frase do Milton Friedman, que é um dos maiores economistas, monetaristas chamam ele, né, que é da escola de Chicago, que expressa muito essa característica. Então, as pessoas físicas aceitam esse pedaço de papel porque confiam que outras pessoas o farão também. Os pedaços de papel verde, ele está se referindo ao dólar, né? Tem valor porque todos acham que tem. E todos acreditam que tem porque, segundo a experiência de todos, já tinham antes. Então ele mostra aí a característica simbólica, né? A característica contratual do dinheiro. E a terceira e última característica do dinheiro é a unidade padrão de medida. Então isso a gente pode fazer um paralelo com a física, né? Esse canal se chama Física Zeitgeist, eu sou professor de física. A gente pode fazer um paralelo com a física. Por quê? Quando a gente fala de grandezas físicas, então eu vou falar de massa, por exemplo, quantos quilogramas tem um objeto, ou eu vou falar de tempo, né, quantas horas passaram, ou quantos segundos passaram, ou quando eu vou falar de peso, então, ou força, né, que é medida em newtons. Ou vou falar de temperatura, que a gente mede em Celsius aqui no Brasil. Então cada grandeza física, ela tem uma unidade de medida que expressa uma intensidade daquilo. Então se eu falo assim, um objeto tem 100 quilogramas e o outro objeto tem 1 quilograma, a gente sabe que o objeto de 100 quilogramas ele tem muito mais massa do que o objeto de 1 quilograma. Então a unidade de medida ela padroniza aquela grandeza e permite a gente fazer comparação, a gente ter um referencial. E a mesma coisa acontece com o dinheiro. O dinheiro ele tem que ter uma unidade de medida padrão. Então, no nosso caso aqui no Brasil, o nosso padrão é o real. Em cada país ele vai ter lá o seu padrão, que vai ser a sua moeda, o dólar, o euro. E aí a gente pode converter uma para outra, mas para a gente converter até a gente precisa ter um padrão. E esse padrão permite que a gente dimensione as coisas, né? Coloque elas todas em uma unidade única. Como eu falei lá no começo, quando a gente fazia troca, né, escambo, então eu trocava um boi por milho, ou por roupa, por cerveja, qualquer coisa. Quando eu fazia essas trocas, era um pouco mais difícil, né? Imagina como que você vai contabilizar isso. Então, o dinheiro ele serve como uma unidade de conta para todos. Todos a gente consegue converter para o dinheiro, para aquela unidade de conta. Então a gente sabe quanto vale cada coisa e aí depois, quando a gente for fazer as trocas, a gente usa essa unidade de padrão para saber quanto vale cada coisa e quanto é o valor relativo entre as coisas. Então, por exemplo, um carro que vale, sei lá, 50 mil reais, se a gente for comparar ele, eu quero trocar ele com uma casa, por exemplo, eu quero trocar sem dinheiro, eu quero fazer uma troca pau a pau. Eu vou ter que trocar 10 carros por uma casa de 500 mil reais, por exemplo.
Mesmo sem eu utilizar o dinheiro fisicamente, né, ir lá e pagar, eu estou trocando um bem pelo outro, eu estou utilizando o dinheiro de forma simbólica, porque o dinheiro já está servindo como a referência, como a unidade de medida, como a unidade de conta. Então, para a gente definir dinheiro ou moeda, a gente precisa ter essas 3 características. Se um bem tem essas 3 características, ele pode ser considerado dinheiro.